Olá pessoal, vamos dar início à aula sobre literatura. Vamos entender um pouco mais sobre o termo romance, romantismo, romântico e romancear, que vez ou outra nos deparamos em nossos estudos sobre literatura. Neste caso, especificamente, sobre o romantismo, seja ele na Europa, em Portugal ou no Brasil. Então, no âmbito da literatura, romance significa uma narrativa extensa, com vários personagens, sejam eles coadjuvantes ou protagonistas. Este romance ele pode ser um romance histórico ou um romance com fundo histórico. Em outros casos, um romance representativo. Então, a palavra romance remete diretamente ao gênero romance. Já romantismo é o nome que se dá ao movimento literário. Esqueci de colocar o verbo aqui. É o movimento literário. Há o romance, por exemplo, há o romantismo, que é o período o qual nós fazemos este recorte para estudar manifestações literárias, produções literárias, até mesmo os seus autores. Já romântico é aquilo que se refere ao romantismo. Por exemplo, nós podemos dizer que Alexandre Herculano, do romantismo em Portugal, ele foi um escritor romântico, ou até mesmo um romancista. Mas é o romance histórico, no caso. Apenas para exemplo. Romântico, como eu já falei, e romancear, contar em forma de romance. Vemos no romance histórico a sua base possui um contexto histórico bastante forte, onde o escritor ele vai procurar documentos históricos, fatos, até mesmo se for preciso na própria arqueologia. Então, ele irá se munir desses documentos para que ele possa deixar uma estrutura bastante robusta para que possa criar o seu romance. Ou seja, ele irá romancear, por assim dizer, uma ação, uma cena, uma descrição, em cima desse plano de fundo que seria os fatos históricos dentro da literatura. Na sequência, fora da literatura, por exemplo, mais especificamente na modernidade, romance, podemos ver um caso de amor, por exemplo, uma atriz que fala do romance com um cantor. O romantismo, pessoas apaixonadas. Vemos pessoas apaixonadas, falamos que aí existe um romantismo, modernamente. E não necessariamente está relacionado à literatura ou à arte de fato. O romântico, novamente aqui se enquadra pessoas apaixonadas. Por exemplo, numa propaganda, eu coloquei aqui uma pequena expressão, crie um clima romântico. Uma empresa quer vender ali chocolates. Coloca uma cena e onde nessa cena tem uma terceira pessoa falando a um casal de namorados, crie um clima romântico, onde nesse caso aí na cena entra o chocolate, etc. Então temos essa situação e este contexto. Romancear, misturar a realidade com a ficção. Temos um fato histórico, uma circunstância social, nós podemos pegar esse fato, aumentá-lo, ou diminuí-lo, ou distorcê-lo. Podemos colocar elementos mágicos, fantasiosos. Isso é bem comum, até mesmo no Brasil, quando nós falamos do próprio folclore brasileiro.
Estamos numa mata, ouvimos barulhos e de repente são barulhos de galhos que se quebram. De repente, quando no caso ali de haver uma onça, foi a onça que pisou no galho e quebrou, mas de repente a pessoa assustada ela vai relatar o acontecido e não foi nada sobrenatural, mas ela falou ali, por exemplo, eu vi o sucupira, ouvi como nós até presenciamos alguns relatos sobre a mãe de ouro, a mãe de fogo. Pode estar vendo ali, caiu um raio na floresta e de repente falou que viu algo sobrenatural. Então ele está romanceando alguns acontecimentos. Então esse seria o ato de romancear. Então podemos ver diante disso este contraste entre esses 4 termos na literatura e fora da literatura ganham sentidos mais conotativos. Sim, menos próximo a algo mais rígido em relação ao seu significado. Então nós damos mais sentidos às coisas quando utilizamos dessas palavras, até mesmo modernamente, mais afastado um pouco da própria arte. Então por hoje é só. Então eu tive o ensejo aqui de poder distinguir uma coisa da outra e tentar esclarecer mais a respeito dessas 4 palavras em 2 contextos um tanto diferentes. Então até a próxima aula.